No Evangelho de hoje, encontramos Jesus no deserto, após 40 dias de jejum. Se você perceber, 40 são também os dias da Quaresma, assim como os dias passados por Moisés no Monte Sinai e como os anos passados por Israel no deserto. De fato, o número 40 simboliza na Bíblia um longo tempo de penitência e preparação. No trecho do Evangelho de hoje, vemos Jesus que, após 40 dias de jejum, estava com fome. E é precisamente nesta situação de dificuldade, de necessidade e fraqueza que Satanás o tenta, com a tentação de comida, riqueza, poder e prestígio. Todavia, cada tentação é vencida como na citação bíblica, como a palavra de Deus. Jesus vence a Satanás, que tenta desviá-lo do caminho certo e do confiar em Deus. Jesus tive que decidir entre ser fiel ao plano de Deus, permanecendo em sua vontade, ou desobedecer e aderir ao plano do diabo. Jesus preferiu ser fiel e permanecer em comunhão com Deus, com sua obediência, vencendo tentações por meio da palavra de Deus. Não podemos dizer a mesma coisa sobre o que aconteceu na primeira leitura de hoje, extraída do livro da Gênesis. Neste domingo da Quaresma, a primeira leitura é independente do Evangelho. A liturgia nos apresentará a história da salvação, passando por alguns personagens, como Moisés e Abraão. Neste domingo, todavia, a primeira leitura se encaixa bem no contexto. Vamos ver. Se no Evangelho encontramos Jesus e o diabo, no livro da Gênesis encontramos Eva e a serpente. Em Gênesis, não estamos no deserto, um lugar de provações, mas em um jardim. No entanto, as coisas vão de maneira diferente. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? A serpente começa insinuando uma dúvida, como uma pergunta falsa. Vamos ver como a mulher responde. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. É verdade? As coisas estavam realmente assim? Vamos ver o que o Senhor Deus realmente disse. Ou seja, podes comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dele comereis, com certeza morrerás. Eva também, como Jesus, cita a palavra de Deus, mas cita incorretamente. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus apenas disse para não comer, enquanto Eva disse que daquela árvore eles não podiam comer nem tocá-la. Portanto, Eva cita a palavra de Deus, embora em maneira incorreta, mas no fundo não confia em Deus, e assim facilmente a serpente zomba-se dela. De fato, Eva, tentada pela serpente, não confia em Deus, se rebela, faz sua própria mente, pensando que Deus mente. É uma criatura, mas quer se colocar no lugar de Deus. É a origem do pecado. Ela viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Era atraente e desejável. O pecado sempre se apresenta de maneira atraente, mas primeiro nos ilude. Primeiro nos ilude e depois nos decepciona e ficamos cada vez mais sedentos e insatisfeitos. Depois colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido a seu lado, que também comeu. O que é isso de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal?
O que isso significa? Significa não reconhecer a própria condição como criatura e querer se colocar no lugar de Deus como princípio e fonte da moralidade, querendo decidir, estabelecendo o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mau. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estávamos nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Eles abriram os olhos e perceberam que estávamos nus, ou seja, notaram a própria pequenez, o próprio limite de criaturas diante de Deus, e por isso estavam com medo e se esconderam. No entanto, mesmo antes estavam nus, mesmo antes eram criaturas. Mas isso não era um problema, até quando aceitaram serenamente a própria condição de criaturas, sabendo de ser criaturas e não Deus, e não o Criador. Este é o exemplo do homem que, com seu orgulho, quer fazer todo sua própria mente, em total autonomia do Criador, e falha. É também o exemplo do homem que não conhece a palavra de Deus. Quando não conhecemos a palavra de Deus, não somos iluminados por sua luz, andamos nas trevas. E qualquer pode facilmente enganar-nos e zombar-se de nós. Somos vítimas das tentações e podemos facilmente tropeçar e cair. Então, se Jesus venceu o diabo e as tentações com a palavra de Deus e sua obediência, trazendo salvação à humanidade, pelo contrário, Adão, com sua desobediência, trouxe a ruína toda à humanidade. Deste contraste entre a obediência de Jesus e a desobediência de Adão e Eva, São Paulo nos fala na segunda leitura e diz assim: o pecado entrou no mundo per um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Mas, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora, assim também pela obediência de um só, todos se tornarão justos. O apóstolo, todavia, deseja enfatizar que o dom da graça foi maior que a culpa, portanto, foi de modo bem superior que a graça de Deus se derramou em abundância sobre todos. E então, onde se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Para entender melhor, um fósforo é bastante, é suficiente para incendiar uma floresta. E mesmo quando o fogo se apaga, a floresta permanece queimada. Jesus, com sua graça, não apenas apagou o fogo, mas trouxe a floresta de volta à sua antiga glória e ainda mais. Então, para concluir, procuremos enfrentar e vencer as tentações com a meditação da Palavra de Deus, para conhecer e ser fiel à vontade de Deus. Louvado sejam Jesus e Maria. No Evangelho de hoje, encontramos Jesus no deserto, após 40 dias de jejum. Se você perceber,